Vamos ler Salmo 113. E hoje está uma bênção, né, irmão? Nós chegamos agora correndo, né? Atravessamos essa abençoada balsa, que é uma maravilha, devagarzinho ali, aquela paciência de Jó, né? Tomamos, pastor Carlos não tomou nem banho, que não deu tempo. Eu ainda tomei um banhozinho correndo, mas eu almocei, era meio-dia, irmão. Não jantei hoje ainda. E só a graça de Deus, né? Mas Jesus é bom. Vamos ler a palavra de Deus aqui, Salmo 113, versículo 7 e versículo 8. Do pó ele levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Ele faz assentar com os príncipes do seu povo. Muito obrigado. Deixa eu sentar. Irmão, eu não sei se já falei, mas vou falar. Tem que falar. Essa mensagem que eu vou pregar a vocês, ela veio ao meu coração alguns anos atrás, quando eu acabava de pregar numa convenção de pastores na cidade de Vitória, do Espírito Santo. E eu não era nem o preletor era o pastor Gesiel Gomes. Eu estava lá participando da convenção, e o pastor presidente anunciou: hoje nós vamos ouvir à noite o preletor, o pastor Gesiel Gomes. O Espírito Santo falou assim para mim: quem vai pregar é você. Eu fiquei assustado, falei: estou ficando doido, é você que vai pregar. Bom, mas aí o pastor anunciou de novo: preletor é o pastor Gesiel Gomes. Jesus falou para mim: te prepare, o pregador é você. Eu me assustei e falei: meu Deus, acho que eu estou ficando meio doido mesmo, mas isso é coisa de crente. Bom, mas aí terminou o período da manhã, veio o período da tarde, o pastor anunciou: preletor é o pastor Gesiel Gomes. Jesus falou: te prepare, quem vai pregar é você. Aleluia. Fiquei ali. Quando foi 5 horas da tarde, para encerrar a parte da reunião da tarde, o pastor anunciou, falou: irmão, pastor Gesiel Gomes teve um problema, ele não vai poder vir, mas o filho dele já está no aeroporto. Quem vai substituir o pastor Gesiel é o filho dele. Está vindo já para Vitória para pregar no lugar do pai dele. E Jesus falou: te prepara, quem vai pregar é você. Amém. Fui pro hotel, orei, pedi a Jesus uma palavra. Bom, 8 horas da noite estou eu lá entre o presidente. Tem uma notícia para os irmãos: pastor Gesiel não vem e nem o filho dele. Tem um probleminha lá no aeroporto, não conseguiram voo, não vem nenhum e nem outro. Quem vai ser o pregador nosso? Aí alguém falou no ouvido dele: pastor Jacques está aí. Ele já me conhecia. Pastor Jacques, tá, onde está o senhor? Eu levantei: o senhor vai ser o nosso preletor de hoje à noite, venha. Quando eu levantei, irmão, eu só ouvi o zum no plenário. O pessoal não me conhecia, esperando Gesiel Gomes, vai o pastor Jacques, só via gente falar: meu Jesus, tem misericórdia de nós. E é terrível quando isso acontece com a gente, viu, irmão? Você levanta para pregar, o povo murmurando: Irmão, mas eu fui tão humilhado. Mas é tão bom quando a gente é humilhado, que Jesus exalta a gente. Deus me abençoou tanto naquela noite. Tinha uns 500 pastores, fora o resto dos irmãos que estavam no plenário. E Deus me abençoou tanto. Eu vi pastores chorando, se abraçando, falando de língua estranha. E quando eu fui descer da tribuna, eu não consegui, porque estava cheio de pastores em volta da tribuna, tudo com a agendinha na mão, querendo me agendar. E quando eu vi aquele tanto de pastores querendo me agendar, eu fiquei vaidoso. Porque quando é irmão, tudo bem, mas pastores, que eu vou descer naquele tanto de pastor: irmão, quando você pode ir na minha igreja, dá teu telefone, quando você pode ir lá, vamos marcar 3 dias. Eu falei: sabe que eu estou ficando bom mesmo? Eu fiquei exaltado assim, sabe, por um momento. Falei: é isso aí. E aí um pergunta, um leva de lá, outro leva de cá. Chegou o irmãozinho e falou: pastor, quando o senhor quer ir na minha igreja? Onde é a tua igreja, irmão? Eu vaidoso: oi, minha igreja na beira do rio, a não sei quantos quilômetros de São Paulo, tem não sei quantos mil. Falei: irmão, liga para o meu escritório de São Paulo, que eu não posso atender o senhor agora não. Liga para lá, se for possível. Sabe, aquela coisa, eu estava vaidoso. E quando eu saí, o Espírito Santo falou assim para mim: não gostei do teu comportamento. Agora mesmo tu estava sendo humilhado, eu te abençoei um pouquinho, você já ficou vaidoso. E eu embarquei de volta para São Paulo, mas Jesus não me deu trégua. Durante toda a viagem ele falava: você viu como você tratou meu servo? Você devia ter sido mais humilde, foi eu que te usei.
Você nem ia pregar, eu abri a porta para você, você se exaltou. Você ficou famoso, você menosprezou o meu servo só porque é de uma igrejinha. E eu quis convencer o Espírito Santo. Falei, mas peraí, Jesus, também não é assim. Sabe que o Senhor está me abençoando? Quem é que não gosta de coisas grandes? O Senhor mesmo gostava. E Jesus começa, não, o Senhor mesmo gostava de coisas grandes. Por exemplo, eu disse, quando o Senhor andou aqui na terra, o Senhor usou os melhores meios de transporte. Da época era barco, era o melhor meio de transporte. Se fosse hoje, o Senhor ia andar de boide. Como não tinha na época, o Senhor andou de barco, era um transporte moderno. Eu disse, quando o Senhor foi entrar em Jerusalém, o Senhor exigiu que os discípulos trouxessem um jumento que ninguém tivesse montado. Um jumentinho 0 quilômetro, que ninguém andou. Traz para mim que é para me montar. Quando o Senhor foi morrer, o Senhor não morreu na cidade de Cafarnaum, o Senhor morreu na entrada da cidade de Jerusalém, uma das maiores metrópoles da região, para todo mundo ver o Senhor crucificado lá. Quando o Senhor foi batizar com o Espírito Santo, por que o Senhor não mandou os discípulos ir lá para Naim, para a beira do mar da Galileia? O Senhor mandou eles ficar em Jerusalém e aproveitou para batizar o dia que a cidade estava cheia de visitantes, para todo mundo ver a sua grandeza. E eu sou teu servo, o Senhor é Deus de coisas grandes, eu também gosto de coisas grandes. E aí Jesus começou a me mostrar, Jackson, eu sou Deus das coisas grandes, mas eu também sou Deus das coisas pequenas. Aleluia! Eu pego as coisas que não são e faço ser. Eu torno as coisas que são em nada, porque eu sou Deus e você é homem. Eu sou Senhor e você é servo. Eu sou Criador, você é criatura. Eu sou tudo e você não é nada. Aleluia! Oh, xarabaraba, candaraba, xarabereguia. E o Senhor naquela noite começou a falar comigo através da sua palavra, mostrando para mim o que ele pegou, inclusive eu sou lá do estado do Paraná, entreguei-me para Jesus numa casinha, piso de barro, cercada de madeira, na beira de um córrego, e o pastor que fez o apelo, quem quer aceitar Jesus, eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus, e ele orou por mim, me abençoou. E outro dia eu estava fazendo uma cruzada no interior do estado do Paraná, e ele leu em um cartaz, pastor Jackson Rodrigues. Ele disse, Jackson Rodrigues, será que aquele menino que eu ganhei para Jesus na beira do rio, eu vou lá? Viajou muitos quilômetros, quando ele chegou lá, que ele me viu no palanque, ele correu, me abraçou e disse, eu não acredito que é o menino que eu ganhei para Jesus lá na beira do rio. Eu sabia que ele estava salvando, mas que ele estava chamando homens para a obra naquele dia, eu nunca imaginava. E Jesus começou a me lembrar, olha onde eu fui te buscar. Eu sou o Senhor. Aleluia. E Deus foi falando comigo a palavra. Sabe o que ele me fez lembrar? José do Egito. José do Egito, o Senhor foi falando. Lembra de José? E foi me falando a história bíblica. José do Egito, na intimidade, o Zezinho nasceu de uma família que tinha mais 12 filhos, 11 homens e uma mulher. Aliás, quando ele nasceu só havia 10 homens. Ele foi o 11º e havia uma irmã, a 12ª, e depois um irmão, o 13º. Aquela família era um pouco complicada, a família de Jacó, porque aqueles 12 filhos ou 13 não eram filhos de uma mãe, eram filhos de 4 mães. Uma família totalmente complicada, uma família que nasceu em uma região árida, numa região deserta, e José nasceu nessa região deserta, um garotinho simplesinho que nasce no meio dos seus irmãos, e era apenas o Zezinho na intimidade. E um dia o Zezinho levantou de manhã, na hora do café talvez, sei lá, a família reunida, o Zezinho olha para o pai, para os irmãos, mas eu tive um sonho gozado essa noite. O que tu sonhou, Zezinho? Eu sonhei que a gente estava lá no campo e havia vários molhos de trigo. E o meu molho ficava em pé, assim, ó, no meio. E o de vocês tudo ficava em pé e inclinava para o meu molho. O Benjamim, o Simeão, o Rúbio, o Issacar, o Zebulon, falou, como é que é? O teu molho em pé e o nosso molho se inclinando ao teu?
É o que eu sonhei. Que é isso, menino? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Você, nós, o Simeão, o Rubem, os mais velhos, a gente se inclinando para você. Que é isso, Zezinho? Ficou doido? Bom, só foi um sonho. Coisa sem sentido. Passou uns dias, o Zezinho levanta de novo. Tive outro sonho essa noite, pai. O que foi, meu filho? Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas vinha tudo na minha direção e se inclinava a mim. Até o pai assustou. Menino pretensioso, você vai reinar sobre todos nós? Até eu e a tua mãe vamos se inclinar para você? Que é isso, meu filho? Que pretensão é essa? Tu é muito ambicioso. Não, papai, só sonhei, não falei nada. Aleluia. Coisas pequenas, sem sentido. Quantas vezes isso acontece no meio da igreja? Quando alguém diz, eu vou ser um pastor, eu vou ser um pregador, eu vou ser uma conferencista, eu vou ser uma liderança. Alguém olha, você, mas é você, é coisas pequenas na mão de um Deus grande, coisas insignificantes que não parecem ser nada, mas coloque o teu sonho na mão de Deus e deixa Deus trabalhar na tua vida. Aleluia! Aleluia! E o José sempre com aquele sonho, os irmãos dele ficavam com a raiva, sonhador, morto. Está pensando que ele vai ser nosso chefe? Aí um dia ficaram com raiva dele e o pai o mandou ele ao campo visitá-los, levar alguns alimentos. Quando vê lá vem um sonhador morto, vamos matá-lo e vamos ver o que será feito dos sonhos dele. E quando José se aproximou, o Judá se interviu e disse, não vamos matar, não é o nosso irmão, vamos botar ele nessa cova aqui, vamos judiar dele um pouquinho, dá um castigo bom, ele para de sonhar. Botaram José numa cova e daqui a pouco viram alguns carros, alguns camelos. Eram os ismaelitas junto com os midianitas, dois grupos de mercadores que se uniam para atravessar o deserto e tiveram logo uma ideia, vamos vender o José. Por que matar? É nosso irmão, a gente vende. Ele vai embora lá para o Egito e acabou os sonhos dele, nunca mais a gente vê. Conta uma mentirinha lá para o pai e está tudo certo. Venderam o José por 20 moedas. E os ismaelitas e os midianitas venderam o José no Egito. O José entrou no Egito como escravo, sem direito de cidadania, sem direito a nada. Os sonhos dele praticamente estavam enterrados, sepultados. Não tinha valor nenhum, era um escravo. E nem como escravo ele tinha valor, porque ele não era escravo. Normalmente os escravos eram homens fortes, não era de presença rude, homens duros, bravos. E o José não, um jovem de 17 anos, simpático, meigo, criado ali, como diz o ditado popular, na barra da saia da mãe, embora a mãe havia morrido, mas ele foi criado com muito carinho pelo pai, aquele garoto jovem, meigo, simpático. Agora entra como escravo. Quem vai querer um escravo desse? Bota o José lá no mercado de escravo, na feira livre. Um olha para lá, outro olha para cá. Você é muito fraquinho, isso não aguenta. Escravo é homem para serviço pesado, homem que aguenta peso. Esse jovem aqui. Aí o capitão da guarda de Faraó, Potifar, vai comprar o escravo naquele dia. Chega lá, olha um, olha outro, olha um, olha outro. Quando chegou no José, o Espírito Santo falou, compra esse rapazinho aí que ele é bom. Potifar, peraí, isso aí não aguenta. Não, compra que o menino é bom. E aí o Potifar vai e compra o José. Leva para casa e a Bíblia diz, aonde José colocava a mão, Deus abençoava. Porque o Senhor estava com ele. Aleluia! Oh, glória! Irmão, quando Deus tem um plano na tua vida, não existe inferno que possa desviar o curso da vontade de Deus na tua vida. Dia menos dia, o Senhor vai realizar a vontade dele através de você. Oh, glória! Pode todos os demônios se levantarem, você vencerá. Aleluia! Oh, glória! O José, não demorou muito, a esposa do Potifar se engraçou pelo José. Até porque ela nunca viu um homem tão bonito no Egito igual o José, porque ele era bonito, primeiro que era servo de Deus, não é verdade?
cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo pode ser até meio feinho assim, mas acaba ficando engraçado, bonito, aquele sorriso nos lábios, aquela simpatia toda, meio educado, civilizado, culto, abençoado, ungido, preparado, tudo que o homem faz dá certo. A mulher falou: eu nunca vi um moço igual esse aqui no Egito, acostumado com aqueles camaradas endemoniados lá do Egito, fez sem sucesso, sem prosperidade, sem nada, só viviam brigando, lutando. O José pacífico, mas cheio de Deus. Aleluia! Conclusão: ele resistiu todas as investidas que a mulher fez contra ele, e isso resultou-lhe na sua prisão, porque ela o caluniou diante de Potifar, mas a mão de Deus estava lá, porque o Potifar gostava do José. Eu tenho certeza que ele não acreditou na versão da esposa, porque segundo a lei do Egito, se o caso fosse verídico, o Potifar tinha direito de matar o seu escravo, mas ele não quis o matar, ele botou na cadeia, porque a palavra de uma mulher egípcia tinha muito valor diante das autoridades egípcias, e o mínimo que o Potifar pôde fazer foi colocando José na cadeia, botou José na prisão, e o diabo ficou dando gargalhada. Agora eu quero ver o que vai ser os sonhos dele. Vai ficar enterrado no calabouço daquela cadeia lá, nunca mais ele vai ser ninguém na vida. Mas quando o homem entrou na cadeia, Deus entrou com ele lá. A vontade de Deus estava na vida dele. Sabe o que aconteceu? Não demorou nada, o José virou chefe da cadeia. O carcereiro gostou tanto do homem que pegou as chaves das outras cadeias e falou: toma conta dos presos todinho para mim. Se você fizer aqui, tá feito. E tem mais, ainda botou 2 empregados dele. Chegou o padeiro morto e o copeiro morto preso, que o faraó mandou para lá. Aí ele falou: esses 2 aí é para trabalhar para você, não faz nada não, só manda eles. Eles fecha, abre, tranca, trabalha, você só manda. O José virou chefe lá na cadeia. Irmão, crente dentro da vontade de Deus é desse jeito. Pode botar ele em qualquer lugar, ele vai se sair bem, porque ele está na vontade de Deus. Ele é fiel. Aleluia! Ele é coisa sem sentido na mão de um Deus grande. Eu me lembro de John Barney, ou João Bunyan. Ele ficou 14 anos preso, e o diretor da prisão detestava o João Bunyan, mas o carcereiro gostava dele, liberava ele para ir passar todo domingo com a família. Vai, almoça, agora você me chega aqui às 17 horas, porque às 17h30 o diretor do presídio chega, e se ele não te achar aqui, ele me corta o pescoço, porque ele tem raiva de você. O João Bunyan ia, voltava. Um domingo o João acabou de almoçar, falou para a mulher: sabe que eu estou com vontade de ir embora mais cedo hoje para a cadeia? Eu vou mais cedo. A mulher falou: mas João, a gente só tem o domingo para passar junto, o homem te libera até de tarde, fica mais um pouquinho. Ele falou: não, eu estou com vontade de ir para a cadeia mais cedo hoje. E aí voltou, o carcereiro nem viu, ele chegou quietinho, entrou, fechou a cela dele, ficou sentadinho. Naquele dia o chefe do presídio veio mais cedo, chegou, falou para o carcereiro: cadê o irmão, o crente? Coitado do carcereiro na frente: vou te levar na cela, ele está lá preso. Fala: o meu pescoço rolou, porque ele não chegou ainda, ele chega mais tarde. Chegou lá, o João Bunyan estava quietinho na cadeia. O carcereiro não entendeu nada. No domingo seguinte, o carcereiro abriu a porta da cela para ele ir para casa, e o João olhou para ele e falou: que hora você quer que eu volte hoje? Falou: volta a hora que você quiser. Você que sabe a hora de voltar melhor do que eu. A hora que Deus te mandar de volta, você volta. Aleluia, a tua fidelidade. A bênção de Deus vem sobre a tua vida, porque você é fiel, e o Senhor vai te levantando. Oh, quantos podem glorificar esse Deus que nos chamou, nos escolheu? Aleluia! O José virou chefe da prisão. O relacionamento de José era tão bom com os presos, que um dia ele levantou de manhã, encontrou 2 deles e falou: vocês estão tristes por quê? Mas peraí, José, nós estamos presos. O clima lá na cadeia era de alegria, porque o José estava lá. O clima era tão alegre que o José percebeu que os 2 estavam tristes. Mas meu Deus, no calabouço quem é que vai estar alegre? Mas o José conseguiu inverter a situação, olhou e falou: vocês estão tristes. Claro que nós
estamos tristes, José? Nós estamos presos. Não, vocês estão tristes diferente. O que aconteceu com vocês dois? Olha, José, é que eu e o padeiro Mó tivemos um sonho. Os nossos sonhos são idênticos. Eu sonhei que tinha na mão um copo de Faraó e exprimia as uvas no copo de Faraó e servia ao Faraó. E o padeiro Mó sonhou também com 3 cestas na cabeça dele, e ele levando para o palácio e as aves de rapina vindo comer da cesta. E a gente está perturbado porque a gente não sabe o que esse sonho significa. O José disse é o seguinte: 3 cestas são 3 dias. Tá? Daqui 3 dias é aniversário de Faraó, e ele vai levantar vocês aqui do carro. Só que o padeiro ele vai mandar enforcar. E o copeiro, ele vai restaurar. Você vai voltar a ser empregado do Faraó. E olha, veja bem, o José era um ser humano igual a nós, ele tinha sentimentos. José estava lá tranquilo, não. Ele não perdeu a oportunidade de falar para o copeiro: ó, quando você estiver lá, fala de mim lá para o homem. Confia aqui, eu sou inocente, eu não fiz nada de errado, não. Tem gente, irmão, que pensa que nós não temos sentimento, que a gente é obrigado a ficar tudo caladinho. O José era um vencedor, mas ele tinha sentimentos. Eu não fiz nada, eu fui jogado aqui, eu fui vendido, eu estou aqui inocente. Dá uma forçazinha para mim lá, fala lá com ele, tu vai ficar do lado do homem. Mas o copeiro Mó se esqueceu do José. Passou-se 2 anos, o Faraó sonhou. Deus olhou lá de cima e falou: vou botar um ponto final nessa história do meu servo José. Faraó sonhou que ele viu subindo do rio Nilo 7 vacas gordas e bonitas. E após as 7 vacas gordas e bonitas, subiam 7 vacas feias e magras. E as 7 vacas feias e magras engoliam as 7 gordas, e as gordas entravam na barriga das magras e desapareciam. E o Faraó acordou e falou: nunca vi coisa tão feia em toda a terra do Egito como aquelas 7 vacas magras. E dormiu de novo. Teve outro sonho. Agora era um pé de trigo que subia do Nilo, e num pé havia 7 espigas bonitas e cheias, e logo após vinha 7 espigas vazias e feias, e as vazias e feias destruíam as 7 bonitas e cheias. E o Faraó acordou e falou: tá alguma coisa errada, porque eu sonhei os 2 sonhos ao mesmo tempo. Chama os sábios do Egito, astrólogos, adivinhos. Reuniu tudo na mesa de Faraó, e o homem estava perturbado. E o que é que significa isso? Ninguém conseguia explicar. O padeiro, o copeiro Mó, vendo aquele clima horrível ali no palácio, o desespero do Faraó, ele veio servir o cálice na mão de Faraó e falou: majestade, eu estou lembrando hoje dos meus pecados. O que foi, copeiro? Lembra quando o senhor estava irado comigo e botou eu naquele cárcere? Lembro. Olha, eu conheci lá no cárcere um rapazinho, um jovenzinho hebreu, muito alegre, você precisa de ver. Gente boa, não é assim que a gente faz quando vai falar bem de alguém? Olha, gente fina. Aliás, ele está lá sem merecer. Ele foi vendido pelos irmãos dele, foi tirado como escravo. A mulher do capitão, você sabe como é que é um negócio difícil de falar, mas acabou caluniando o rapaz, mas ele é inocente. E olha, a gente sonhou assim, e ele interpretou. Ou vamos dizer que ele até tem usado a linguagem, ele adivinhou o nosso sonho, e do jeito que ele disse, assim foi. Porque eu tenho pressa em cumprir o que ele vai fazer. Haverá 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome, como nunca houve em toda a terra do Egito. E o Faraó não perdeu tempo, já começou a pedir conselho para o prisioneiro escravo. E o que é que eu faço, moço? O senhor elege um homem sábio e coloca no governo para juntar alimento para passar os 7 anos de fome, senão todo o Egito vai perecer. E ele pergunta: quem quer esse cargo? Quem quer o posto? Ninguém queria. Quem é que queria o posto? Quem quer esse posto? Ninguém queria. Ele pensou um pouquinho e disse: gente, olha o homem aqui, o homem mais sábio em toda a terra do Egito, não tem ninguém como você. Meteu a mão no dedo, arrancou o anel, falou: você vai ser esse homem, porque você tem o Espírito de Deus. Eu só vou ser maior do que você no trono, mas em toda a terra do Egito ninguém vai mover uma palha sem a tua ordem. Aleluia! Botou o anel no dedo do José e falou: traga o meu carro aí.
traga o meu carro. Bote o rapaz em cima do meu carro e saia pelas ruas da cidade, clamando, ajoelhai. Se fosse hoje, fazia no Jornal Nacional, no Jornal da Globo e em outros jornais da televisão, mas não tinha televisão na época, era feita ao vivo. Faz ao vivo aí, bota o rapaz no carro e uma multidão de gente na frente gritando, ajoelhai, ajoelhai, ajoelhai. Já pensou a mulher do Potifar quando encontrou José na rua e teve que ajoelhar? Se ajoelha, o homem agora é chefe, ajoelha, ajoelhai, ajoelhai. Ele pega do pau abatido, ele tira do monturo e coloca para se assentar com os príncipes, porque ele é Deus. Oh, Candarábia, Xaramarábia, Reva, Xaramaragarabia, Andarábia. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Agora, irmãos, deixa-me contar-lhes uma história que não está na Bíblia. É uma história paralela. Há muitas histórias de José no Egito que não estão na Bíblia. Conta-nos a história que o faraó tinha um medo do José tremendo. Sabe por quê? Porque o trono de faraó, em forma de pirâmide, tinha 70 degraus. E o faraó se assentava no 70º primeiro. E os seus súditos iam assentando-se em degrau, como esse aqui mais ou menos assim. Então, de acordo com a capacidade intelectual do camarada, ele sentava num degrau. Por exemplo, se ele falasse apenas o idioma, ele sentava no primeiro degrau e dali ele servia ao faraó. Se ele falasse 2 idiomas, ele se assentava no segundo. Se ele falasse 10, ele assentava no 10º. Se ele falasse 20, no 20º. E assim até o outro que falava 70 idiomas estava um abaixo de faraó, e o faraó era o sabichão, falava mais idiomas. E cada vez que ele fosse aprender, ele ia subindo mais os degraus. Então ele estava no 71º. E ele falou para José, eu não sei qual o teu nível intelectual, teu grau de instrução, então comece falando lá pelo primeiro, e até onde você vier falando os idiomas, você vem, e aonde você não falar mais, você para, você pode ter o trono ali, e dali você é o meu assistente em todo o meu reino. Diz a história que o José falou a língua do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do 10º, do 20º, do 30º, do 40º, do 50º, do 60º, do 70º, falou a língua do faraó e falou uma outra que o faraó não sabia. Ele falou, fica quieto, eles não podem saber que você sabe o idioma mais que eu, senão eles me tiram e dão o trono para você. Aleluia. É por isso que o José falava ao faraó, meus irmãos chegou aí, arruma uma carruagem para levar ele de volta. O meu pai está vivo, manda presente pro teu pai. O meu pai está vindo aí, traga teu pai aqui. O meu pai chegou, dá o melhor da terra pro teu pai. O meu pai morreu, faraó, vai enterrar o teu pai. Tudo que o José queria ele tinha, porque ele tinha o homem na mão, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando Deus está sobre você, ele te levanta. Quantos podem glorificar o Deus de Israel? Quantos podem glorificar esse Deus grande e tremendo? Deus terrível! Oh, Candaraba, Xarabarabarabarai. Aleluia! Irmão, esse Deus é grande. Esse Deus é grande. Toda vez que você pensa que é grande, ele bota você lá embaixo. Depois ele vai levantando você devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, ele usou o pastor Napoleão Falcão, que é muito amigo do pastor Carlos Natalino. Isso no ano de 80, pastor Napoleão chegou e tal, nunca tinha visto antes, estava lá no meio de 5.000 pessoas, 5.000 jovens. Eu estava na última fileira de banco, lá no canto. Pastor Napoleão cumprimentou os irmãos com a paz do Senhor e disse assim, essa noite quando eu estava orando, Deus me revelou um jovem que vai ser um grande pregador no Brasil e no mundo. E aonde ele estiver aqui no meio dessa multidão de jovens eu conheço e vou procurá-lo agora.
Eu não era nem batizado com o Espírito Santo, trabalhava numa empresa, era chefe de uma empresa, estava muito bem. Pastor Napoleão tinha 3 corredores, só que era um plenário muito maior, era um ginásio lá na cidade de Barueri, no Alphaville, que o senhor conhece lá, um lugar muito bonito. Havia umas 5.000 pessoas, eu estava na última fileira de banco e era o último. E o pastor havia me escalado para trabalhar na mocidade, para tirar oferta. Eu falei, pastor, não quero tirar oferta não, essa festa. Deixa eu quietinho, porque Deus tem uma obra para fazer comigo nessa festa. E eu não quero perder a oportunidade de Deus me abençoar. Pastor Davi falou, mas meu filho, eu preciso você trabalhando. Eu falei, não, pastor, eu trabalho depois da festa, o que o senhor quiser. Mas nessa festa parece que Deus tem alguma coisa comigo, deixa eu sem trabalhar. Ele falou, então tá bom, mas olha, Deus tem que falar com você, hein? Eu estou sentado lá no último lugar, nunca tinha visto pastor Falcão, e ele desceu assim, falou, eu vou aonde eu encontrei esse jovem, eu o conheço. E ele foi, e tinha do meu lado um rapaz cheio do Espírito Santo falando de língua estranha. Eu não era nem batizado, estava ali de cabeça baixa, e o pastor Napoleão foi olhando fileira por fileira de banco. Quando chegou na minha fileira, ele falou, você aí. E o rapaz estava do meu lado, antes de mim, falando de língua estranha, falou, eu, pastor? Ele falou, não, o outro de lá. E eu olhei para ele e falei, eu, pastor? Ele falou, é o senhor mesmo, vem cá. Era essa roupa que Deus me mostrou. E saiu me arrastando lá para frente, botou a mão na minha cabeça, orou e disse assim, Deus me mandou te dizer que Ele vai fazer uma obra tão grande na tua vida no Brasil, que Ele não fez com homem nenhum até hoje. E a obra vai começar já. E orou por mim, e eu fiquei cheio do Espírito Santo, e fiquei pensando, meu Deus, eu devo ser pastor presidente do Belenzinho em São Paulo. Pastor Zé Hélio que se cuida, porque a obra vai ser grande. Vai ser grande. Nunca fiz com homem nenhum. Pensei logo na presidência de alguma... Belém não pensei na época aqui em São Paulo, porque eu não conhecia ainda. Pensei lá em aqui no Pará. Mas eu falei, não, vou ser presidente mesmo, uma obra grande. Irmão, e fui orar. E comecei a buscar. Sabe para onde Deus me mandou? Lá para Minas Gerais, na divisa da Bahia, irmão. Lugar miserável, que eu dormia no chão. Matava um besouro maldito que tinha lá a noite toda, comia farinha quando tinha com água, chibé. Fiquei 9 meses lá dormindo no chão, numa casa velha, numa cozinha velha. O pastor me deu um fogão velho que só funcionava 2 bocas, 2 pratos velhos, me deu um garfo com dente torto, uma colher torta e uma faca de lata que eu mesmo fiz para minha mulher cortar as coisas. 9 meses. Eu andava de jegue, andava mais a pé do que de jegue, porque naquelas montanhas eu nunca tinha andado de jegue, não parava em cima daquele bicho de jeito nenhum. Eu andava mais puxando o jegue do que montado. 9 meses eu estava desesperado, dobrei meu joelho e falei, Jesus, até quando, Jesus? O Senhor falou que era uma grande obra, eu pensei na presidência de uma igreja grande, o Senhor me manda para cá e diz que é obra grande. Chorei. Jesus começou a falar comigo, sabe por que eu te trouxe para cá, Jacques? Porque eu vou te abençoar. Agora, toda vez que você quiser se exaltar, eu vou lembrar você de onde você começou. E se você não se humilhar, eu trago você para cá de volta. É por isso que eu não me exalto, não, irmão. Outro dia eu estava dentro de um aviãozão, um voo internacional. Falei, ei, aí o Espírito Santo, olha o jegue. Você agora está de avião, mas você volta para o jegue. Não, Jesus, tá? Glória a Deus. Aleluia. Cheguei em Brasília outro dia, me botaram no hotel 5 estrelas, lá perto do Palácio do Presidente da República, e eu fiquei lá, ei, Jesus falou, olha o chão de Minas Gerais, você volta pro chão. Eu já dobro meu joelho e falo, tá bom, Jesus, já não tá mais aqui quem falou. Irmão, Ele é que pega a gente do nada e vai abençoando. O Candaraba Xeramenegerebe vai abençoando, vai levantando. Aleluia! Palaba Xaraba Candaraba Ereiva Steer for Mixtake Care. Willis Mineherve Choramai Par. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora, irmão. Aleluia. Ele é que levanta. Deixa me contar mais uma experiência. Quando eu fui à Bolívia pela primeira vez, eu ganhei uma passagem de avião de Porto Soares, na Bolívia,
até Cochabamba, era onde eu ia pregar. Só que até Porto Soares eu tinha que ir de ônibus. Eu batalhei, consegui o dinheiro, comprei uma passagem até Corumbá. Corumbá está na divisa, atravessou, andou uns 5 quilômetros, já está em Porto Soares. Dali eu tinha uma passagem de avião, pegava o avião e ia embora. Só que quando chegou em Corumbá eu não tinha mais nem um centavo no bolso. Acabou o dinheiro tudinho. Aí eu procurei a Assembleia de Deus, me trataram muito bem. Preguei uma noite lá, mas o pastor não me deu oferta, fiquei triste. Falei, eu estou sem um centavo, mas não tem problema. No outro dia ele me levou até o aeroporto de Porto Soares, lá na Bolívia já, e me deixou lá e falou, bom, aqui o senhor embarca e vai em paz. Eu fiquei esperando o avião. Quando foi umas 11 horas da manhã, o avião chegou. Eu corri para a fila para embarcar. Quando chegou a minha vez de embarcar com a bagagem na mão, a moça falou para mim, tem que pagar 5 bolivianos para despachar a bagagem. Na época o boliviano era mais caro do que o cruzeiro, que ainda era cruzeiro. Eu falei, mas eu não tenho nem 5 cruzeiros, minha senhora, quanto mais 5 bolivianos. Ela falou, então sai da fila para outra entrar. Eu falei, mas eu preciso viajar. Ela falou, mas não tem jeito, então paga. Eu falei, mas não tem dinheiro, não dá para levar na mão. Ela falou, não, tem que despachar a bagagem. Mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, então sai da fila que o senhor está atrapalhando. Eu falei, mas eu tenho que viajar. Ela falou, mas não pode, o senhor não tem dinheiro. Eu falei, quando tem outro avião? Ela falou, daqui 8 dias. Eu falei, mas minha filha, eu tenho que ir nesse avião. Ela falou, então paga. Eu falei, não tem dinheiro, então sai da fila. Eu falei, olha, a senhora quer saber de uma coisa? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu estou indo em Cochabamba pregar o Evangelho e eu vou nesse avião mesmo. Ela falou, se o senhor não tem dinheiro, não interessa o que o senhor é, pode sair da fila. Naquela discussão tinha um rapaz atrás de mim de óculos, bonitão, esbelto, bateu assim nas minhas costas, falou, o senhor é o que é mesmo? Ele era boliviano, falando um portanhol. Eu entendi, eu disse, eu sou pastor, sou crente. Ele falou para mim, olha meu amigo, nem de crente eu gosto. Falou assim para mim, nem de crente eu gosto. Mas já que o senhor não tem dinheiro e está me atrapalhando na fila, eu vou pagar para o senhor sair da minha frente. Se gosta de crente ou não gosta, o importante é pagar. Aleluia. Irmão, ele pagou. Eu despachei a minha bagagem, fui lá, sentei bem na longe, fiquei agradecendo a Deus. Falei, glória, aleluia, glória. Irmão, o homem despachou a bagagem dele, ficou me procurando. Falei, ele vai vir me humilhar, Jesus. Ele veio e sentou do meu lado. Falou, quer dizer que o senhor é pastor? Falei, sou. E não tem dinheiro para despachar a bagagem? Falei, não. E como o senhor vai sair do seu país sem dinheiro? Eu falei, é pela fé. Ele falou, isso é coisa de gente doido, eu sou um médico. Eu nunca vi negócio de fé. Fé, o senhor está saindo do Brasil para o meu país, tem 1 centavo no bolso, o senhor vai pela fé? Eu falei, é pela fé. Ele falou, isso é coisa de doido, isso é coisa primitiva. Fé não resolve nada, vai ver que você está com fome, está com sede, não tem dinheiro nem para comer, nem para beber. Eu falei, é verdade. Ele falou, fé não resolve nada, rapaz, vamos ali na lanchonete que eu pago para você. Levou lá na lanchonete, pagou lanche, pagou água, pagou suco. Aleluia. Irmão, o avião pousou em Santa Cruz, ele pagou tudo de novo, e ele me humilhava e falava, ei, mas quer dizer que você vive pela fé e não tem dinheiro. Ria da minha cara, mas pagava tudo. E eu não podia falar nada, porque senão ele parava de pagar. Aleluia. Eu pensava comigo, pode zombar, a hora que chegar em Cochabamba você vai ver eu clamar o sangue de Jesus em cima de você. Mas enquanto você está sendo útil, vai pagando. Irmão, ele pagou tudo quanto foi alimentação para mim. O avião pousava, a gente descia para o restaurante, ele pagava. Até chegar em Cochabamba. Chegou em Cochabamba, falei, você é preciso ser crente, rapaz. Ou você vai para o inferno. Fiquei bravo, né? O pastor Fernando estava lá me esperando mesmo. Falei, aqui eu estou em casa já. Crente é mal agradecido que só. Irmão, sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei no aeroporto, que o pastor Fernando me recebeu, ele falou, pastor Jacques, tem uma bênção de Deus para te contar. O que foi, pastor? Se converteu a esposa do coronel Guildo Bildoso. O coronel Guildo Bildoso, ele foi um ex-presidente da República da Bolívia. Para os senhores terem uma ideia, foi ele que fez a transação do militarismo para a democracia, da ditadura para a democracia. Então ele é um homem importante. A mulher dele se converteu na minha igreja,
Só que tem um problema. O coronel não é muito chegado a crente não, mas ele gosta muito de brasileiro. Como ele soube que o senhor é brasileiro, ele quer hospedar o senhor na casa dele, mas não como pastor, como brasileiro. Irmão, eu fui para casa do coronel, aliás do general, fiquei lá, botou eu num terceiro piso lá, que o quarto é maior do que a minha casa umas 3 vezes. Eu fiquei lá à vontade. E aí chegou um dia, eu ia para La Paz, o general me chamou no gabinete, me deu um envelope selado, falou: é um presente para você. Eu abri, era passagem de avião para mim, para o pastor Fernandes, mais 100 bolivianos para a gente gastar na estrada. Eu falei: o que é isso, general? Ele falou: Deus mandou eu dar para você. Eu não sou crente não, mas eu gostei muito do senhor e quero dizer uma coisa: o senhor não veio na Bolívia para pregar só na sua igreja não, o senhor veio na Bolívia para pregar para gente importante. O senhor topa fazer um culto aqui na minha casa, eu vou chamar gente do governo para o senhor pregar e eu quero ser o intérprete. Eu falei: tudo bem. Fui para La Paz, quando voltei, marquei 2 reuniões na casa dele, com a presença dos pastores, só gente importante do governo, e eu pregando, e ele traduzindo, o povo me abraçou, me beijou, foi uma bênção. Na segunda tarde, então, foi uma coisa bonita, e ele ficou muito alegre, falou: glória a Deus, que Deus mandou o senhor aqui, eu estou feliz. E aquele povo do governo, a cúpula, as mulheres dos líderes do governo boliviano, ali me ouvindo, e eu subi lá para aquele terceiro piso, deitei naquela camona e falei: eu agora sou pregador internacional. Eu sou bom mesmo. Quando eu comecei a pensar, o Espírito Santo falou: você não é de nada, rapaz. Há uns dias atrás você não tinha 5 bolivianos, você não é eu, você estava na fila até hoje lá. Eu é que te abençoei, meu servo. Eu caí ajoelhado dizendo: Jesus, eu não sou de nada, mas o Senhor é o meu Deus. Serebicandarábia, xalamarabaraia. Aleluia! É Ele que pega o oprimido, a pessoa que está no monturo, e levanta. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite. Você pode glorificar o nome de Jesus porque Ele te escolheu. Você pode glorificar o nome de Jesus porque essa é a tua vida. Estiver na vontade dEle, o teu sonho vai ser realizado. Comece a sonhar, coloque na mão de Deus, Ele vai realizar. Oh, cantará, Beshalamai, Chavis, perform, Milstecher. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora, meu irmão, minha irmã. Coloque o teu sonho na mão de Deus, os teus planos. De repente você é uma pessoa que não tem nenhum valor, ninguém te enxerga, ninguém te vê, mas o Senhor está te vendo, Ele está te olhando, Ele te visita nas caladas da noite, nas madrugadas, Ele vai com você ao trabalho, Ele te guia pelas ruas dessa cidade, Ele está com você lá no barco, Ele te ama como ama qualquer outra pessoa, porque você é comprado, lavado e remido no sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Glorifique o nome dEle agora! Glorifique o nome dEle agora! Oh, candarabacharabarabarabaxarabarabia. We was made for Philipskin people. Aleluia! 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 Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por você que tem um sonho. Não importa o sonho. Aleluia. De repente, irmão, quando fala em sonho, a gente pensa logo: mas eu não tenho chamada para ser pastor, para ser pregador, para ser missionária. Não. Você pode ser um obreiro de Deus exercendo outras funções, como médico, advogado, professor, professora, e até como dona de casa, até como doméstica. Deus pode te abençoar. José era prisioneiro,
José era prisioneiro. Ah, mas eu sou uma doméstica, o que Deus pode fazer através da minha vida? Pode salvar os teus patrões. Aleluia. Pode mudar aquela casa onde você serve, onde você trabalha. Aleluia. Mas eu sou um pescador. O que Deus vai fazer com um pescador? Pode acalmar uma tempestade e salvar alguém da destruição. Aleluia. Pode te ajudar a salvar um navio e dentro dele milhares de vidas. Você precisa estar cheio do Espírito Santo e preparado para Deus te usar qualquer hora dessa, porque Ele vai precisar de você lá no teu setor de trabalho. Oh, aleluia. 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 Eu só quero te conscientizar que Deus quer ajudar você a realizar o seu sonho. Eu já contei para vocês, isso eu tenho certeza que já contei, que eu sou nascido no estado do Paraná de uma família pobre. Eu já contei para vocês que na minha casa só tinha mandioca para comer, de manhã, de tarde, de noite, macaxeira. Meu pai orava para Jesus multiplicar a macaxeira e aumentava mais. Aleluia! Aleluia! Eu já contei para vocês que um grande conferencista não deixou eu entrar na fila para ser batizado com o Espírito Santo em 72, e eu falei, eu vou ser pregador igual você. Em 83 nós estávamos juntos, ele me pedindo para falar na minha hora. Um grande pregador famoso no Brasil não deixou eu entrar na fila pensando que eu era menino de rua. Falou, você não. Eu disse, você é pregador igual você. Ele falou, além de mendigo é doido. 21 anos depois nós estávamos juntos na mesma tribuna. Aleluia! Porque o meu Deus era o mesmo dele, o que pega do nada, o que levanta. Deus quer ajudar você a realizar o teu sonho, meu irmão. Moça,